Olá, olá, Vestivas! Tudo bem com vocês? Couto na área, Biologia C. Pessoal, essa aula de hoje ela vai ter dois momentos. Nós vamos finalizar a apostila 1, no caso 1C, com a aula 4, e vamos iniciar a apostila 2, 2C, com a aula 1, belezinha? Mas antes da gente começar essa aula, eu quero fazer uma revisão bem rapidinha do último assunto que nós vimos lá antes da nossa quarentena, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em reprodução assexuada, galerinha, rapidinho. A reprodução sexuada é aquela em que não ocorre a ação de gametas. Nesse caso, o indivíduo ele vai se virar sozinho. Ela tem essa vantagem, né? Ela não precisa de um outro indivíduo, ela é mais rápida. Então os principais casos são esses e nós vamos trabalhar aqui primeiramente. Cisparidade. Cisparidade, você pode olhar aqui no cantinho da tela, é quando uma célula ela se parte ao meio, originando duas novas células. Esquizogênese. Esquizogênese é quando o animal se fragmenta, originando novos animais. Nós temos exemplos aqui do Nereis, que é um poliqueto marinho, e ele simplesmente se quebra, originando novos indivíduos. Diferente do caso da laceração. Laceração é quando o indivíduo ele sofre um trauma e ele origina novos indivíduos. Então, a laceração é imposta a ele, o meio impõe. Estrobilização. Estrobilização é um caso bem conhecido dos quinidários, da água-viva, por exemplo, em que o animal ele está preso e formam-se sulcos. Essas divisões, esses sulcos são soltos e libera o animal no ambiente. Esporulação ou divisão múltipla. Aqui é um caso bem interessante com cariocinese. Cariocinese é movimento do núcleo, né, da carioteca. Então você vai ter aqui uma célula, um protozoário. O seu núcleo sofre várias divisões mitóticas e em seguida a membrana envolve cada núcleo, originando vários indivíduos. Então veja, um único indivíduo originou vários. Gemiparidade ou brotamento. Gemiparidade ou brotamento é quando você tem um indivíduo, ocorre uma anomalia, vamos dizer assim, uma parte do seu corpo se desenvolve até determinado momento que ela se solta e origina um novo indivíduo, tá? Gemiparidade ou brotamento, também comum lá nas esponjas e nos quinidários. Gemulação. Gemulação é a formação da da gêmula. Nesse caso, você vai ter aqui, por exemplo, uma esponja de água doce. Dentro dela vai ser formada uma bolsinha e dentro dessa bolsinha são colocados alguns tipos especiais de célula. Em seguida, como o ambiente não é favorável, ela libera essa bolsinha para algum lugar, aonde essa bolsinha chegar, ela se aloja e desenvolve um novo indivíduo. E o último caso, que não é bem uma reprodução, é o caso da regeneração, em que o indivíduo consegue reconstruir uma parte do seu corpo que foi danificada. Então nós temos exemplo os braços da estrela do mar, a cauda de alguns répteis, tá bom? Só não se esqueça, quanto mais primitivo for o indivíduo, maior é a sua capacidade de regeneração, ok? Vamos prosseguir agora com as novidades, tá bom? Casos especiais de reprodução. Pessoal, existem alguns casos bem marcantes. Então o primeiro deles, a partenogênese. Partenogênese é quando ocorre o desenvolvimento do indivíduo apenas a partir do óvulo. Não precisou de um espermatozoide aí, por isso uma reprodução assexuada. Só que essa partenogênese, ela pode acontecer de três formas. A renótoca, quando vão originar apenas machos, temos exemplo aqui, o zangão. A telítoca, em que vão originar apenas fêmeas, que é o caso de alguns pulgões. E a terceira, a deuterótoca ou anfítoca, em que podem originar indivíduos de ambos os sexos. O melhor exemplo são as borboletas daí, beleza? Pedogênese é a partenogênese larval, ou seja, a larva consegue se virar sozinha ali. O caso mais comum para a gente explicar para vocês é da esquistossomose, em que nós temos a modificação, né, de uma larva chamada miracídio dentro de um caramujo, e esta larva irá originar uma outra larva chamada larva cercária. Ou seja, uma larva originou a outra. Isso é pedogênese. Neotenia ou maturidade, né, sexual na fase larval.
nós temos o exemplo aqui, a axolotl, que é uma larva de salamandra. Super simpática, por sinal, né? Você pode ver, sempre feliz esse animalzinho aí. Esta larva, galera, ela já pode se reproduzir, ela já tem uma fase, uma maturidade sexual enquanto novinha. Bem espertinha ela. Vamos dar um exemplo aqui com alguns exercícios para ficar mais fácil para você. Olhando os exercícios aqui, você vai ter assim, ó. Existem populações de uma espécie de lagarto, Kinemidóforos acelifer, que se reproduzem normalmente por meio da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Mas em outras populações dessa mesma espécie, ocorre o desenvolvimento de óvulo sem que haja fecundação. Essa segunda forma de reprodução é denominada de... Bem, pessoal, como a gente acabou de ver, tá fresquinho aqui na cabeça, bem fácil, né? Desenvolvimento de óvulo sem que haja a fecundação. Nesse caso aqui, nós temos a nossa boa e velha partenogênese. Então, você vai ter o óvulo, desenvolveu sozinho, sem espermatozoide, letra D, ok? Mais um aqui para a gente pensar. Lá da PUC do Rio Grande do Sul. Fenômeno pelo qual indivíduos atingem a fase adulta reprodutiva mantendo características juvenis. Nesse caso aqui, não precisa nem falar, né? É a neotenia. Estratégia reprodutiva na qual o gameta feminino se desenvolve em um novo indivíduo sem que tenha sido fecundado. Óvulo independente, sai para lá espermatozoide. Isso é partenogênese. Terceiro item. Processo pelo qual se originam os gêmeos monozigóticos. Nós vamos ver agora, no próximo slide. Monozigóticos na espécie humana, caracterizado pela formação de 2 ou mais embriões a partir de um único zigoto. Ou seja, um único zigoto originou outros embriões, mais de um embrião. Isso é chamado de poliembrionia. Nesse caso, nós vamos ter a letra B, ok? Isso aqui é só para dar uma fixada no conteúdo, tá? Para você ver como que ele aparece. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo estudar em casa? Esse negócio de home office é muito bom, vocês não acham? Você pode assistir esse vídeo deitado na sua cama, no banheiro, no celular aí passeando pela casa. É uma maravilha. Eu tô adorando, né? Tem um certo luxo trabalhar em casa. O único problema é que eu não consigo olhar vocês, que aquela energia é bem mais divertida. Mas eu tô aqui com o pensamento fixo, né, em você e no seu sucesso. Pessoal, vamos para mais uma etapa. Poliembrionia. Ah, perdão. Servidos? Cafezinho? Poliembrionia, fecundação de apenas um óvulo. Pessoal, na poliembrionia, um óvulo foi fecundado, só que durante a sua divisão, ele se separa e origina mais embriões. Só que pensa comigo, esses embriões vieram de um mesmo óvulo. Nesse caso, esses embriões serão gêmeos idênticos, é o mesmo material genético, eles são clones naturais. Isso é poliembrionia. Poliovulação. Pessoal, na poliovulação, o nome está te dizendo muitos óvulos. Muitos óvulos foram fecundados. Então, cada óvulo foi fecundado por um espermatozoide diferente. Nesse caso, você vai ter indivíduos gêmeos, que são chamados de fraternos, mas eles não são idênticos. O exemplo aqui é os doguinhos aqui embaixo, veja. Aqui está a mãe deles e cada um tem uma característica, né? Nesse caso, um fenótipo diferente. Não tem o mesmo material genético, beleza? Não são gêmeos idênticos. Como que fica isso em exercícios? Pessoal, pegamos um lá bem antigão. Uma senhora deu à luz a 2 gêmeos de sexos diferentes. O marido, muito curioso, olha o marido curioso, deseja saber informações sobre o desenvolvimento de seus filhos a partir da fecundação. Coitado do médico, né? O médico respondeu-lhe corretamente. Pera aí, pessoal, não vamos olhar nem as alternativas. A mulher deu à luz a gêmeos de sexo diferente. Então eles não têm o mesmo material genético, né? O marido, muito curioso, quer saber, pô, por que aconteceu isso? Que festa foi essa que eu não fui convidado, né? Pessoal, é muito fácil de saber isso aqui. Veja, se os gêmeos são de sexo diferente, significa que esses embriões são diferentes, eles não vieram a partir de um único óvulo. Então aqui no nosso cantinho a gente tem assim, ó, 2 óvulos, 2 espermatozoides,
gêmeos diferentes, gêmeos fraternos. Nesse caso, qual que é a explicação? 2 óvulos foram fecundados por um único espermatozoide? 2 óvulos, um único espermatozoide? Haja trabalho, hein? Não. B. Um óvulo fecundado por um espermatozoide originou um zigoto, o qual dividiu-se em 2 zigotos, formando 2 embriões. Bem, aqui você teria o caso de gêmeos idênticos, ou seja, eles deveriam ter o mesmo sexo daí. Não serve pra gente. C. Um óvulo foi fecundado, um óvulo, por 2 espermatozoides, constituindo 2 embriões. Essa conta na matemática não está certa, não dá certo isso aí. D. 2 óvulos isoladamente foram fecundados, cada um por um espermatozoide, originando 2 embriões. Essa é a resposta. Então, para esse exercício, letra D. Próximo slide. Clones. Olha só quem apareceu pra gente. A Dolly. Pessoal, a Dolly é um caso muito famoso lá no nosso campo da biologia. Então, como que a gente vai explicar rapidinho para vocês o que aconteceu com a nossa fofa da Dolly? Pessoal, eles fizeram o seguinte. Eles pegaram uma célula somática de uma ovelha A, né, uma célula da glândula mamária, e tiraram só o núcleo dela. Olha aqui o núcleo, sozinho, alone. Uma outra ovelha, eles pegaram o seu óvulo, retiraram o seu núcleo e implantaram o núcleo desta célula somática. Então temos 2 ovelhas diferentes, uma forneceu o núcleo de uma célula somática e a outra ofereceu o óvulo sem núcleo. A partir daí eles implantaram numa terceira ovelha C. E assim desenvolveu-se a Dolly. Qual é o problema disso aí? Esse núcleo é de uma ovelha adulta. A Dolly já nasceu com uma carga genética adulta. Por isso não deu muito certo, infelizmente, mas é um experimento muito válido. Problemas com a clonagem humana e a clonagem terapêutica. Galera, clonagem humana é você desenvolver indivíduos clones, um indivíduo completo, igual a Dolly. É o mesmo processo da Dolly. Sim, é possível. E a clonagem terapêutica? A clonagem terapêutica é você desenvolver, no caso, órgãos, coisas mais específicas. Nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Você tem uma clonagem que origina um indivíduo inteirinho, um indivíduo completo, e órgãos. No caso, nós temos fatores aqui éticos. O lado ético não vai permitir a gente fazer novos clones, isso daria muito problema. Então, no caso, para uma clonagem terapêutica, a gente desenvolver órgãos para um transplante, salvar vidas, etc., é possível sim. Então, só não esquece essa diferença, tá? Clonagem humana, nós temos as barreiras éticas e a clonagem terapêutica está muito em estudo hoje em dia. Último caso aqui, galera. Conjugação ou anfimixia. A conjugação é a troca de material genético entre algumas células, no caso aqui bactérias. Você vai ter a interação entre essas células, ocorre uma ponte citoplasmática em que esse material genético aqui, que está representado pelo plasmídio, né, que é um DNA circular, ele passa para outra célula e essa troca de material genético é tido como uma reprodução daí. Mais exercício, não podemos deixar isso aqui ficar vago na nossa cabeça. Os gêmeos univitelinos e os gêmeos fraternos originam-se respectivamente. Temos que saber 2 conceitos em uma única questão. Gêmeos univitelinos, um vitelo, os gêmeos presos dentro de uma única placenta. Então, os gêmeos idênticos. E os gêmeos fraternos são aqueles divididos, né? Que cada um está de um lado ali, então eles não são idênticos. Então, vamos ver lá. Gêmeos univitelinos, de um óvulo fecundado por um espermatozoide e de um óvulo fecundado por 2 espermatozoides. Naquele slide que a gente acabou de ver, a gente viu que isso não é possível. Letra A, impossível para nós aqui. B. Os gêmeos univitelinos. Um óvulo fecundado por um espermatozoide, depois eles se dividem, né? E de 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. Essa é a definição de gêmeos fraternos, sim. Temos como resposta a letra B. C. Só por desencargo da consciência. Gêmeos univitelinos ocorrem da fusão de 2 óvulos com 2 corpúsculos polares, que são os núcleos. Então, para ter gêmeos idênticos, a gente tem que pegar e fundir 2 óvulos? Não. D.
de um óvulo fecundado por 2 espermatozoides e de 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. A primeira definição não bate para gêmeo univitelino, tá bom? E da fusão de 2 óvulos com 2 corpúsculos polares e de 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. Então, a partir do momento que a gente tem essa base, a gente já consegue ver que algumas coisas são até engraçadas, né? Então, para esse exercício lá da FUVEST, nós vamos ficar com a letra B. Mais um exercício aqui da UEL. Para que uma população sobreviva às mudanças que o ambiente sofre ao longo do tempo, é necessário que seus indivíduos... Olha que legal, galera! Mudanças que o ambiente sofre. Como que uma população sobrevive a isso? Letra A. Apresentam variabilidade genética. B. Cruzem-se com outros de espécies diferentes e mais vigorosas. Que loucura que deve ser isso, né? Ainda bem que é impossível. C. Apresentem apenas reprodução assexuada. A reprodução assexuada é caracterizada por baixa variabilidade genética. Baixa. D. Talvez corte um pouquinho aqui para vocês. Sofram os efeitos do isolamento geográfico. Isolamento geográfico, galera, ele forma subespécie. Ou do isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo forma novas espécies. Mas isso aí não vai ajudar muito, não. E adquiram novas características hereditárias por influência do ambiente e modificação. Isso aqui parece a lei do uso e desuso lá do Lamarck, que nós vamos trabalhar em evolução. Nesse caso, galera, a resposta é a letra A. Para os indivíduos estarem hábeis a permanecerem no ambiente, né, com todas as suas mudanças, a variabilidade genética é fundamental. Uma vez que os indivíduos têm certas modificações genéticas, qualquer mudança no ambiente vai selecionar os mais aptos, tá bom? Então, 4.12, ficamos com a letra A. Bem, pessoal, chegou agora a Biologia 2C, aula 5 da apostila 2. Iniciando a apostila 2, galera, o início dela é bem conceitual porque a gente vai começar a dar umas dicas sobre embriologia. A embriologia é fundamental, ela é o estudo dos embriões de diversos grupos de indivíduos. Só que para variar também na nossa boa biologia, ela vai ter o seu dicionário próprio, tá? E esses conceitos que eu vou passar para vocês são fundamentais. Nesse caso aqui, essa sequência vai ter um monte de dicas. Sim, eu vou ser muito repetitivo, porque você tem que gravar algumas coisinhas, tá bom? Então vamos lá. Conceitos fundamentais. Zigoto é a célula resultante da união do gameta masculino e feminino. Juntou óvulo, juntou espermatozoide, você tem um zigoto. O primeiro estágio de desenvolvimento desse zigoto é chamado de mórula. Galera, o nome mórula é porque ele parece uma amora. Ele tem um monte de divisõezinhas, tá bom? Ele vai se dividindo e essas divisões são chamadas de segmentações ou clivagem, tá bom? O segundo estágio é a blástula. Na blástula, galera, é como se a mórula, que é aquele conjunto, ela ficasse com um espaço oco dentro e esse espaço oco nós chamamos de blastocele. E esta blastocele, ela tem um líquido dentro. Então a blástula tem a blastocele, que é um espaço oco, é como se fosse uma bexiga, ok? Você encheu a bexiga, a parte interna da bexiga nós vamos chamar de blastocele. Terceiro estágio ali, gástrula. Gástrula, galera, lembra de gastro? Parece sistema digestório, né? A gástrula são formados os folhetos germinativos, que são 3. Ectoderme, endoderme e mesoderme. Couto é muito nome, é fácil. Pessoal, uma vez que você tem a blástula, a gástrula é como se você pegasse essa bexiga e empurrasse ela para dentro. Ela dobra. E quando ela dobra, você vai ter a formação dos folhetos. E o último estágio aqui é a neurula. Neurula vai lembrar sistema nervoso, tá bom? Então a neurula, esse último estágio, vai fazer a parte do sistema nervoso. Vamos explicar melhor isso aí. Essas são as etapas que você tem que saber. Mórula, blástula, gástrula e neurula. Na mórula, você tem a formação aqui, ó, de uma pequena morinha. Veja, para chegar na mórula, ocorreram divisões lá do nosso zigoto. Essas divisões são chamadas de clivagem ou segmentação.
Então tá aqui a mórula. Agora a mórula vai virar blástula. A blástula tem um espaço interno chamado de blastocele, que tem um líquido dentro. Depois você vai ter essa parte empurrada que vai formar a gástrula. A gástrula é quando você juntou isso aqui. Repare que você vai ter um negocinho chamado aqui de arquêntero. Pessoal, o arquêntero nós chamamos de intestino primitivo. E aqui você vai ter o blastóporo, que é a cavidade de abertura desse intestino. Ó, não esquece o seguinte, qual seria a abertura do intestino? Você pode ter dois casos de abertura, ou é a boca ou é o ânus, ok? Então vamos repetir aqui, ó. Você tem a blástula foi empurrada e fez essa dobra. Essa dobra aqui vai formar essa situação que nós vamos chamar de gástrula. A gástrula tem uma cavidade interna, chamada daí no caso de arquêntero, um intestino primitivo, e essa pequena abertura que nós vamos chamar de blastóporo. E o último caso nós temos a neurula, que é uma série de dobrinhas aqui que já vai ter uma separação para a formação do sistema nervoso, do tubo nervoso. Repetindo então, mórula, a mora, chegou aqui graças à segmentação clivagem. Blástula, ela tem a blastocele, né, essa cavidade interna cheia de líquido. A gástrula é a dobra da blástula, mas você vai ter ali dentro um intestino primitivo, o arquêntero, com uma abertura chamada blastóporo, e a neurula, que é a parte da formação do sistema nervoso. Pessoal, se você conseguiu resistir até aqui, nesse vídeo, você vai pegar lá no nosso grupinho de WhatsApp e vai escrever isso aqui, ó. Odeio dinossauros. E você vai ser contemplado com chocolate na nossa volta às aulas, beleza? Pode tirar print dessa tela, pode tirar, escreva bem grandão, odeio dinossauros, e você vai garantir lá o seu chocolatinho na nossa volta, beleza? Só para ver se você tá ligado mesmo, se você tá assistindo essa aula. Vamos prosseguir, bora! Exercício. Um embrião esférico constituído por uma única camada de pequenas células que circunda uma cavidade preenchida por um líquido está na fase D. Galera, analisa friamente esse grupo celular aqui. Isso aqui é uma foto, é real, tá? Então nós temos ali, ó, embrião esférico constituído por uma única camada de pequenas células que circunda uma cavidade preenchida por um líquido. Bem, vamos olhar aqui anteriormente. O que isso aqui está parecendo? Você já deve estar dizendo aí, né? Qual que é a resposta? Olha aqui. Você tem um grupinho de células com uma cavidade interna. Nesse caso, está mostrando escancaradamente para a gente a blástula. Olha ali, galera. Blástula. Olha para a blástula. Letra E de eu odeio dinossauro, né? Prosseguindo. Exercício mais elaborado. Olha aqui para cima, tem um desenho até, hein? Olha só. Nos organismos multicelulares, após a fecundação, tem início o desenvolvimento embrionário, a embriogênese, que dará origem ao novo indivíduo. Durante esse desenvolvimento, é correto afirmar que... Já falei para vocês que eu adoro home office. Quando que eu poderia dar minha aula tomando um cafezinho, né? Ou comendo, sei lá, né? Chocolate, essas coisas. É uma maravilha. Pessoal, então a gente quer saber o que acontece no desenvolvimento embrionário. A primeira fase do desenvolvimento denomina-se organogênese. Organogênese? Organogênese é a formação de órgãos. Você viu em algum momento eu comentar sobre órgãos nessa formação? Nenhum. Essa alternativa está errada. B. Todos os órgãos serão formados por apenas um único tecido. Pessoal, quando você tem a formação da gástrula, que você tem o intestino primitivo, a abertura aqui, o blastóporo, você está vendo que você tem vários tecidos aqui, né? Nesse caso, os tecidos não tem apenas um tecido sendo formado aqui, são vários tecidos, só aqui nós contamos 3, né? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. C.
Por ocorrerem durante o desenvolvimento, mitoses e meioses. Pessoal, meiose é formação de gametas, não tem nada a ver com gameta, eles acabaram de sair dessa fase, por que eles vão voltar? Falso. Por ocorrerem durante o desenvolvimento, mitoses e meioses, haverá órgãos haploides e órgãos diploides. Pessoal, os órgãos são diploides, tá bom? Não tem órgão haploide, não. D. Uma das fases do desenvolvimento denomina-se gastrulação, que se caracteriza pela formação de folhetos embrionários. Olha os três aqui, ó. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Do arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo, que é a abertura. Sim, letra D. Tá bom? Em todos os animais, na organogênese, ocorre a formação da notocorda. Pessoal, isso aqui é lá para cordados, o último grupinho que a gente estuda. Cordados são caracterizados por terem notocorda. Mas nós temos indivíduos antes dos cordados. Então você tem poríferos, quinidários, nemateumintes, você tem os artrópodes, tem os equinodermos. Então, notocorda é exclusivo de cordado. Então a letra E não nos serve. Para esse exercício, ficamos com a letra D, tá bom? De dinossauros. Folhetos embrionários. Pessoal, nós comentamos aqui no exercício anterior sobre esses folhetos. O que aconteceu aqui? Quando você tem a gástrula, que é essa bexiguinha que ela entrou para dentro da blástula, você tem uma divisão sucinta de tecidos. Então você vai ter aqui a camada externa, ectoderme, e a camada interna, endoderme. Só que repare, alguns indivíduos ficam apenas com esses dois folhetinhos, a ecto e a endoderme. Que indivíduos são esses? São os quinidários, por exemplo, a água-viva. Anteriormente aos quinidários, evolutivamente falando, nós temos os poríferos, as esponjas do mar. As esponjas do mar são parazoários, elas não têm essa caracterização de diblásticos, beleza? Aqui, quinidários, nós temos dois folhetinhos, então, a ecto e a endoderme. Agora nós temos indivíduos com 3 folhetos embrionários. Esses 3 folhetos são a ecto, comum aos dois, a mesoderme, que é exclusiva, pode ver, ela está fazendo um preenchimento aqui inteirinho, e a endoderme. Que indivíduos tem? Os plateumintes até os cordados, que é justamente o nosso grupo de estudos, né? No nosso próximo item. Então, plateumintes até cordados, todos são triblásticos. Quinidários são exclusivos como diblásticos, beleza? Celoma. Pessoal, isso aqui traz muita dúvida, mas não é complicado da gente aprender. Celoma é a cavidade que abriga os órgãos, mas o celoma ele só é verdadeiro quando ele é forrado pela mesoderme. Então vamos dar uma olhada aqui sobre como os animais se apresentam quanto ao celoma. O organismo ele pode ser acelomado, quando ele não tem uma cavidade para esses órgãos. Ele pode ser pseudocelomado, ou seja, falso celoma. O pseudoceloma é quando você tem aqui a mesoderme em vermelho entrando em contato direto com a endoderme. Por que é falso celoma? Para ser um celoma verdadeiro, um animal celomado verdadeiramente, essa cavidade tem que ser abrigada por todos os lados pela mesoderme. Repare aqui, ó, que a sua mesoderme ela está abrangendo toda a cavidade. Nesse caso anterior do pseudocelomado, não. A mesoderme está em contato direto com a endoderme. E no celomado é a mesoderme por tudo. Aqui você vai ter essa situação assim, ó. Os plateumintes, eles são acelomados. Então, você não vai ter uma cavidade que abriga órgãos, você tem um líquido lá dentro. Os nemateumintes, os vermes cilíndricos, por exemplo, eles são pseudocelomados, que você vai ter a mesoderme entrando em contato direto com a endoderme. Não é verdadeiro isso aqui. Agora, os celomados que vieram a partir dos anelídeos, eles têm uma divisão muito clara, né? A mesoderme, ela separa tudo, ela deixa só para ela o celoma. Então, para ser celomado, o animal tem que ter o celoma formado pela mesoderme em todos os sentidos, não a união anterior, beleza? Não se esquece disso, essa dica é muito, muito, muito importante. Um exercício aqui bem bonitinho para nós. O celoma é a cavidade delimitada diretamente. Pessoal, eu sei que é repetitivo, mas é necessário. Para ser celomado tem que ter revestimento de
mesoderme. Então veja aqui, nós temos um grupamento aqui, um desenvolvimento embrionário bem bonitinho, né? Em que nós temos a ectoderme aqui ao redor, nós temos a endoderme aqui dentro e aqui nós temos a mesoderme. Olha que bonitona! E de quebra o nosso desenho eu trouxe aqui até o tubo neural, olha a formação do sistema nervoso, uma neurula bem bonitona. Pessoal, então o celoma é uma cavidade que delimita diretamente o quê? Você já me respondeu, é a mesoderme. Então como resposta nós temos aqui, ó, apenas pela endoderme? Não. Pela ecto e pela meso, seria esse espaço aqui? Não. Apenas pela mesoderme? Sim. Aqui nós temos o desenho bonitão do celoma, ficamos com a letra C. Pela endoderme e pela mesoderme, isso seria um pseudocelomado daí, né? Ou apenas pela ectoderme. Então repare que não é tão difícil assim, basta a gente prestar atenção nessa ordem, ok? Evolução do blastóporo. Pessoal, lembra para mim o que é blastóporo? Você tem o arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo, que é a abertura do intestino. Então você vai ter duas situações para o blastóporo. Esse blastóporo, ele pode originar ou a boca, que é uma abertura do sistema digestório, de um lado, ou pode originar o ânus, que é uma abertura do outro lado. Não se esqueça que o sistema digestório ele tem duas aberturas, boca e ânus. Então é assim, quando você tem a gástrula formou aqui ó, o arquêntero e tem a aberturinha aqui, que é o blastóporo. Então ela ficou alongadinha e tem essa situação. Se esse blastóporo originar primeiramente o orifício de entrada, a boca, esse animal vai ser conhecido como protostômio. Agora, se esse blastóporo originar a região anal, aí ele vai ser deuterostômio. Protostômio, boca, deuterostômio, ânus. Se o blastóporo de uma gástrula originar o ânus do futuro animal, este poderá ser ânus deuterostômio. Então, um ouriço do mar, um gafanhoto, uma minhoca, um coral ou uma esponja. Pera aí, agora confundiu. Olha aqui, nós vamos aprender todos os tipos de animais. Então, esponja é um porífero. Coral é um quinidário, um hidrozoário. Minhoca é um anelídeo. Gafanhoto é um artrópodo. E ouriço do mar, repare aqui, o ouriço do mar, ele vai ser justamente um dos grupinhos que pode ser designado deuterostômios, junto com os cordados. Esses equinodermos, ouriços do mar, e os cordados são os únicos deuterostômios. Então, no caso, nós vamos ficar com a letra A. Não se esqueça, deuterostômios são apenas os equinodermos e os cordados. Cada vez que nós formos entrar em grupos novos, eu vou passar uma classificação geral. E às vezes vai ter lá escrito deuterostômio, protostômio, e você já vai lembrar, opa, deuterostômio, no caso, né, o blastóporo originou o ânus. Quanto ao tecido nervoso e muscular. Pessoal, é claro que na evolução dos animais, cada animal foi desenvolvendo, né, características predominantes. Então, alguns animais podem ter tecido nervoso e muscular, né, justamente para ação. Há neuromiários. A é não, neuro, nervoso, e mio, vine muscular, sem sistema nervoso e muscular. Nesse caso, nós temos exemplo, os poríferos. Neuromiário, sistema nervoso e sistema muscular. Nesse caso, nós temos os demais indivíduos. Aqui nós temos os quinidários, os plateumintes, nemateumintes, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos com cordados. Então, Couto, eu vou ter que decorar tudo isso aí. Pessoal, decorar nunca é o canal, você tem que entender. A dica é sempre, cada aula faz aquele resuminho com características. Como essa parte da aula é apenas um dicionário formal, assim como foi lá no início da botânica, faz suas anotações. E sempre em cada aula, pintou uma dúvida? É claro que você vai me perguntar primeiramente, ou você pode voltar algumas folhas do seu caderno para tirar essa dúvida, ok? Quanto à posição do sistema nervoso. Pessoal, o sistema nervoso ele pode ser classificado quanto à posição de acordo com o sistema digestório.
Então você pode ter hiponeuro, sistema nervoso abaixo do sistema digestivo. Exemplo, plateumintes, nemateumintes, anelídeos, artrópodes e moluscos. Ou epineuros, animais que possuem o sistema nervoso acima do sistema digestório. Sistema digestório, sistema nervoso. Então você tem equinodermos e os cordados. Então essas são as classificações gerais para a gente saber, tá bom? Simetria. Pessoal, o que é simetria? Simetria é quando você consegue dividir o animal em porções parecidas, em porções idênticas. Então você tem aqui, para esse caso, dois tipos de simetria para você lembrar. A simetria radial, que é o raio, que é, por exemplo, quando você corta uma pizza em partes iguais, se você for uma pessoa boa, né? Então, cada fatia vai ser igual, isso é uma simetria radial, uma pizza, um bolo, ou uma anêmona, por exemplo, ou a simetria bilateral, quando você divide o indivíduo ao meio e ele forma duas porções idênticas, tá bom? Radial, raio, fatias, e bilateral quando divide ao meio, ok? Pessoal, meu recado era esse, tá? Agora a gente vai dar uma fixada aqui com alguns exercícios. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Fase do desenvolvimento. Fertilização, gástrula, blástula, segmentação e neurula. Vamos olhar ali esse exercício da PUC. A fase caracterizada pela formação do tubo neural. Olha, entregando a resposta para a gente. Essa é a última fase. Neurula, número 5. Fase em que o ovo se divide sucessivamente até as células atingirem dimensões normais da espécie. Clivagem ou segmentação, número 4. Fase durante a qual os gametas se unem. Fertilização, número 1. Fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central. Falou em cavidade, você vai ter lá a nossa blástula, né? Com a blastocele. E a última ali, fase na qual se origina o intestino primitivo, o arquêntero. Nós temos ali a gástrula. Então, nesta ordem aqui, nós vamos ter 5, 4, 1, 3 e 2. Letra A. Mais um aqui. Na fase de gastrulação ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. O que acontece nessa gástrula aqui, hein? O que acontece quando você tem o arquêntero e o blastóporo? O que você tem aqui, ó? Os 3 folhetos, né? Na gastrulação ocorre a formação da mórula. Pera aí, ele regrediu? Não. Na gastrulação ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. Uau, que precoce! C. Na gastrulação são formados os folhetos germinativos. Aqui estão eles. Sim. Na gastrulação forma-se o tubo neural? Não. Na gastrulação forma-se o intestino primitivo, a abertura e os folhetos. O tubo neural é na neurula. E letra E, na gastrulação, todos os órgãos do embrião formam-se. Não, pessoal, ficamos com a letra C. Pessoal, todo mundo aí, junta as mãozinhas. Coronavírus, vai embora. Permita que a gente retorne o mais breve possível para nossas aulas presenciais, para que nós possamos trocar muita experiência juntos, tá bom? Nossas videoaulas são necessárias e espero que sejam úteis, tá bom? Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Não faça isso, por favor, é zoeira, tá bom? Então não se esqueça de deixar seu recadinho no grupo se você entendeu, tá bom? Fica a dica. E por favor, pessoal, estamos aí para o que der e vier, tá bom? Bom estudo a todos e que o nosso retorno seja o mais breve possível. Tchau, pessoal! Uhul!